Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai tratar das biomoléculas mais abundantes no organismo. E aí, quem são elas? As proteínas, gente. Esse é o tema da aula. E aí, existem várias delas no nosso organismo. Vamos lá, de início, citar algumas. Por exemplo, no cabelo da gente, na nossa pele, existe uma proteína conhecida chamada queratina, que tem inclusive nos shampoos, em cosméticos. Ela impermeabiliza nossa pele justamente e nosso cabelo para evitar o excesso de perda de água, o ressecamento. Outra proteína importante na pele é a melanina, que dá justamente responsável pela pigmentação da pele, uma pele mais clara ou mais escura. Entrando mais um pouco no organismo, na circulação sanguínea, quando a gente sofre um ferimento, pessoal, que começa a sangrar, o que é que acontece depois de um tempo? Aquele sangramento estanca, porque ocorre uma coagulação sanguínea ali, promovida por uma proteína chamada fibrina. Eu só estou movimentando meus braços aqui, por exemplo, contraindo meus músculos, porque nos músculos da gente existe proteína chamada actina e miosina. Então veja a quantidade de proteínas. Como, por exemplo, você que tomou vacina. Na vacinação, o que foi que aconteceu? O seu organismo foi induzido a produzir proteínas de defesa, que são os anticorpos, também são proteínas. Então, gente, a gente inicia essa aula colocando as propriedades gerais das proteínas. Vamos lá. São macromoléculas, significa dizer moléculas grandes, né? Não são moléculas pequenas. Elas são encontradas aonde? Principalmente em alimento de origem animal, carne, leite, os derivados de leite, queijo, os laticínios em geral. Lembrando que os vegetais também, eles apresentam proteínas, numa quantidade menor, mas apresentam. Uma pessoa que tem uma alimentação só de vegetais, se ela diversificar bem, colocar diferentes vegetais, grãos ali, feijão, arroz, ela vai ter uma entrada de proteína adequada para a sua demanda diária, sem problema nenhum. Com relação a outra característica aqui, as proteínas, gente, são, na verdade, um conjunto de aminoácidos. Então, os aminoácidos são os monômeros das proteínas. Epa, Afonso, mas o que é monômero? Monômero, gente, é a unidade básica estrutural de uma molécula. Por exemplo, quando eu tenho um monômero aqui, um aminoácido, unido a outro, a outro, a outro, a outro, esse conjunto aqui forma uma molécula maior, que é justamente a proteína, certo? Então entendam proteína como um conjunto de aminoácidos. Quem são os aminoácidos? Os tijolinhos da proteína. Então, vários deles unidos, a gente chama o aglomerado de proteína, certo? Então não existe proteína se não tiver aminoácido, ok? Por serem macromoléculas, muitas delas são insolúveis, mas elas também podem ser solúveis. Por exemplo, as proteínas que circulam no nosso sangue, elas são solúveis, até porque senão elas entupiriam as artérias e as veias se elas fossem insolúveis no sangue, né? E, por exemplo, a queratina, que tem nas unhas, no cabelo, que eu falei na pele, elas já são proteínas insolúveis em água, certo? E elas podem ser polares ou apolares. Vai depender principalmente da carga dos aminoácidos presentes nelas, certo? Então, partindo agora para conhecer melhor os aminoácidos, a gente vai fazer uma abordagem bem ampla sobre aminoácidos para depois voltar a explicar as funções mais específicas das proteínas. Então vejamos, pessoal, olha para cá. Estrutura do aminoácido. A gente agora vai falar só da unidade básica, só do tijolinho que forma a proteína. Então vamos focar nos aminoácidos. Para ser aminoácido, é necessário o quê? Que tenha numa extremidade, acompanha aqui comigo, ó, de vermelho, um grupo amina. Quem é o grupo amina, Afonso? É um grupo formado por NH2, nitrogênio ligado a dois hidrogênio. Na outra extremidade tem que ter um grupo carboxila, que a gente vê lá em química, que é o ácido carboxílico, C, dupla O, OH. O Afonso, então tu estás me dizendo que
Para ser aminoácido, tem que ter amino, o grupo amina, de um lado, e do outro tem que ter o ácido carboxílico, por isso que o nome é ácido, exatamente. Ácido ou grupo carboxila, que é justamente C dupla O, OH, certo? Então, teve esses dois aí nas extremidades, é um aminoácido. E também com os outros ligantes aqui, ó, do carbono central, sendo um hidrogênio, e o outro a gente representa por R, certo? Afonso, é sempre hidrogênio? É, pessoal, sempre vai ser o grupo amina, um grupo carboxila e aqui o grupo, no caso, um ligante, que é o hidrogênio. E esse aqui é o grupo chamado radical. Esse radical eu quero chamar atenção para vocês. É ele que vai permitir que a gente diferencie um aminoácido do outro. O que foi que eu acabei de dizer a vocês? Um aminoácido, para ser aminoácido, uma molécula, precisa ter um grupo amina e um grupo carboxila. Isso aí é batata, tem que ter. O hidrogênio, no outro ligante, e um radical que pode ser qualquer tipo de ligante, qualquer molécula. Então vamos ver isso na prática. Olha para cá, gente. Os exemplos. Eu tenho um exemplo de cisteína aqui e tenho um exemplo de glicina. Então olha bem direitinho. Acompanha comigo, eu tenho o carbono aqui central. De um lado eu tenho o NH2, que é o grupo que, gente? Amina. Do outro lado eu tenho C dupla O, OH, que é o grupo carboxila. E tem o hidrogênio. Então, peraí. Grupo amina com ácido carboxílico, aminoácido, que é o grupo carboxila. Então, aqui eu tenho um aminoácido. E no grupo R, que é esse aqui de baixo, ó, eu vou ter algo diferente. Olha só. C, H2 e o SH. Isso é o que caracteriza o aminoácido chamado cisteína. Vejam que tem aqui um S, que é justamente o enxofre. Ele também está presente. Mas compara aqui, acompanha comigo. Compara aqui com a glicina, que é outro tipo de aminoácido. Olha para cá. Vamos conferir esse aminoácido. Tem o grupo amina? Tem, olha aqui, NH2. Tem o grupo carboxila? Olha aqui, gente. C dupla OH. Tem o hidrogênio, do mesmo jeito que está aqui. Mas quando chega aqui no R, no ligante R, eu tenho outro hidrogênio. E pode, Afonso, outro pode, que caracteriza a glicina. Então veja que todos aqui estão iguais, ó. Mas quando chega no R, é diferente. Glicina só tem o H. A cisteína tem o C ligado a dois Hs e o SH, com enxofre aí, certo? Então, essa diferença é importante. Uma coisa também que eu gostaria de ressaltar é que eu disse a vocês que as proteínas são polares ou apolares, dependendo do grupo de proteínas. Mas os aminoácidos, eles apresentam, gente, se puderem, coloquem aí, ó, alta polaridade. Alta polaridade, certo? É importante isso aqui, alta polaridade. Eles são polares. De um lado eu tenho um grupo amina com a carga mais positiva, do outro lado eu tenho um grupo carboxila com a carga mais o quê? Negativa. Aqui positivo e aqui negativo. Certo, pessoal? Então, não esquece, o que é que diferencia um aminoácido do outro? O grupo radical aqui, certo? Como citado no exemplo. Aqui poderia ser, em vez de um hidrogênio, um carbono com hidrogênio, 3 carbonos, 4 carbonos, enfim. Mas contanto que só mudasse ele em relação ao outro, ok? E aí, quando a gente tem um aminoácido ligando ao outro, e assim sucessivamente, vários aminoácidos ligados, a gente tem aí a proteína. Lembrando que a gente está vendo a unidade básica, certo? O conjunto de aminoácidos, o conjunto disso aqui é que vai formar uma grande proteína. Mas quando eu tenho um aminoácido ligado a outro, quem promove essa ligação são as ligações peptídicas, que a gente vai ver justamente a partir de agora. Então, pessoal, olha a ligação peptídica aqui, ó, unindo um aminoácido a outro. Então vai estar sempre unindo uma bolinha dessa, um aminoácido a outro, certo? Pedaços de proteína que tem uma certa quantidade de aminoácidos, nós chamamos de peptídeo. E esse peptídeo, ele tem uma classificação de acordo com a quantidade de aminoácidos que ele apresenta.
Lembrando que o símbolo do aminoácido ó, são dois As maiúsculos. Vamos se familiarizar com esse símbolo, certo? E aí, ó, quando eu tenho um peptídeo com dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Dipeptídeo. Dois aminoácidos. Quando eu tenho um dipeptídeo com três aminoácidos, olha só, tripeptídeo. Com quatro aminoácidos, tetrapeptídeo. E aí a gente chama atenção para esses dois últimos ali. Quando você tem um oligopeptídeo, oligo significa pouco, pouca quantidade de aminoácidos, certo? Pouco aminoácido. E o polipeptídeo, poli, como todo mundo já sabe, grande quantidade, muitos aminoácidos, certo? Então, basicamente é isso. E aí, partindo para entender melhor quimicamente a ligação peptídica, olhem bem esse esquema aqui. Imagine, ó, eu tenho esse aminoácido aqui, olha o grupo amino aqui com C-OH, que é o grupo carboxila, e tem o outro aminoácido aqui, com o grupo amino, ó, NH2 de novo, e lá na ponta C-OH, que é o grupo carboxila. Gente, como é que acontece a ligação peptídica? Presta bem atenção agora. Acompanha comigo. Um grupo OH hidroxila do grupo carboxila, que é esse grupo aqui, certo? Esse grupo OH, ele vai simplesmente se ligar ó, ao hidrogênio, ao H, do grupo amino do outro aminoácido, certo? Então, repetindo, o OH do grupo carboxila de um aminoácido, que é esse aqui, vai se unir ao H do grupo amino desse outro aminoácido, certo? Então não confunde isso. Pode ser, Afonso, amino com amino, carboxila com carboxila? Não. Vai ser sempre a hidroxila da carboxila, o OH da carboxila, com o H do grupo amino de outro aminoácido, certo? OH com H, gente, forma o quê? H2O. Olha aqui, ó, a molécula da água. E aí ocorre a saída dessa molécula da água. Por isso que essa reação é chamada de desidratação. Mas também ela é chamada de condensação. Por quê, gente? Porque você tem um aminoácido se condensando com o outro. O que é se condensar, pessoal? É se unir, formando uma molécula maior que está aqui embaixo, ó. Então vejam que, prestem bem atenção, se eu pegar, ó, acompanha comigo, gente, apagar esse grupo OH aqui e esse H, porque eles saíram na forma de água, como eu disse, vai sobrar, concorda comigo, ó, esse C-O com esse NH aqui. Olha eles aqui, gente. O C-O, que eu acabei de mostrar, com aquele NH aqui, ó. E aí você tem a ligação aqui peptídica sendo já fazendo parte de uma grande molécula, uma molécula maior chamada dipeptídeo, que a gente acabou de falar. Dipeptídeo porque foi formada pela união de dois aminoácidos. Certo, gente? Então não esquece isso. O que eu quero que vocês entendam é o OH de um grupo carboxila se une com o H do grupo amino. E aí forma a ligação peptídica, havendo perda de água. Por isso que a reação é de desidratação ou condensação, porque ocorre a condensação, a união de dois aminoácidos para formar uma molécula maior aqui, certo? Avançando para o próximo tópico, nós vamos entender a classificação dos aminoácidos. E aí, quais são os tipos de aminoácidos? Os não essenciais e os essenciais. Os não essenciais, no total de 12, são aqueles que são produzidos naturalmente pelo nosso organismo, ao contrário dos essenciais, que tem um total de 8 existentes. São aqueles que não são produzidos naturalmente no nosso organismo. E aí, se nosso organismo não produz, a gente precisa buscar os aminoácidos essenciais aonde? Na alimentação, certo? Então, essa é a diferença entre esses tipos. Afonso, é necessário decorar esses 20? Não, gente. Eu apenas sugiro que, para se familiarizar mais, crie um esforço para memorizar, se familiarizar mais com esses aminoácidos aqui, com esses 8, os aminoácidos essenciais, porque aí você, tentando memorizar esse,
O que não for essencial, o que não tiver nesse grupo aqui, a gente vai considerar como sendo não essencial, certo? Então são esses aqui. Os essenciais têm a fenilalanina, que é um aminoácido comum no, nos adoçantes, certo? E aí o excesso deles em algumas pessoas causa uma doença chamada fenilcetonúria, que a gente vai falar quando for trabalhar em enzimas, certo? E aí, gente, já entrando na parte de doenças, de patologias causadas por uma nutrição errada, uma nutrição, uma alimentação pobre em proteínas, e aí no caso em aminoácidos, a gente tem dois exemplos de doenças muito comuns em países pobres, principalmente em crianças, né? Tanto nos países africanos como alguns países latino-americanos. E aí quais seriam essas doenças? Por exemplo, essa doença com nome estranho aqui, ó, Kwashiorkor, é uma doença realmente comum, principalmente na África, né? As crianças, elas têm uma alimentação mais rica em banana, em frutas, por exemplo, que tem mais carboidrato e poucas proteínas, né? Como a banana, e também alimentação proveniente do açúcar, da cana de açúcar. E aí, proteína que é bom, nada, né? Então você tem essa doença, Kwashiorkor, como sendo uma doença provocada por uma má nutrição, certo? Já existe outra doença também comum nesses países que eu citei, o chamado de marasmo. O que é o marasmo? É a conhecida já da gente, muito comum nas periferias, nos países pobres, enfim. O marasmo são aqueles casos de crianças que possuem subnutrição. Eita, Afonso, peraí, agora eu me confundi. Eu achei que má nutrição e subnutrição era a mesma coisa. De jeito nenhum, gente. No caso da primeira doença, Kwashiorkor, e aí existem questões complicando um pouquinho a vida do aluno em relação a isso, é um caso de má nutrição. O que seria a má nutrição? A criança está lá, bem alimentada, a criança pobre lá, bem alimentada, com carboidrato suficiente, e aí o carboidrato ele fornece energia para aquela criança. Elas estão ali brincando tranquilamente, né? Têm energia, mas elas têm uma péssima taxa de aminoácidos, essas crianças. É uma alimentação pobre demais em aminoácidos essenciais. E aí vai ter pouco fenilalanina, valina, todos esses aqui, leucina, ok, gente? Então a má nutrição, a criança tem energia, ela está alimentada, mas ela não está com os nutrientes adequados. Qual é o nutriente que falta? Os aminoácidos, porque tem uma alimentação pobre em proteína e rica em carboidrato, no caso de açúcar e banana, que é muito comum nos países africanos, por exemplo. E, no caso do marasmo, é a famosa subnutrição, repetindo, que é justamente o fato de eles não terem uma boa alimentação nem de proteínas, como também de carboidratos, nem de lipídios. É a falta de alimento mesmo. E aí a criança fica prostrada, a criança fica sem energia, sem disposição, certo? Má nutrição, a criança tem energia, porque uma má nutrição ela não tem proteína, mas ela tem a primeira fonte de energia que são os carboidratos, que é o caso dessa doença primeira aqui. Já a subnutrição, as crianças não têm energia porque falta não somente proteínas, mas falta também carboidrato, certo? Então essa é a diferença. Presta bem atenção nesses dois pontos. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção é que nós vimos aqui diferentes aminoácidos, um total de 20, como eu falei. E aí, gente, o que é que acontece? Como é que a gente diferencia uma proteína ou outra? No começo da nossa aula eu falei que existe a queratina, melanina, anticorpos, tudo isso são proteínas. Mas essas proteínas, elas podem se diferenciar pelos tipos de aminoácido. Uma determinada proteína pode ter mais asparagina, por exemplo, que é um aminoácido não essencial. Outra proteína pode ter mais valina, e assim vai. Então, os tipos de aminoácidos presentes é importante. Não só os tipos, como eu também falei, a quantidade. Às vezes você tem uma proteína que tem mais fenilalanina do que outra. Então, essas são as diferenças. E, principalmente, também a sequência de aminoácidos.
você pode ter uma proteína A e uma proteína B, e elas terem os mesmos tipos de aminoácidos, mas eles estão em sequências diferentes. Se estão em sequências diferentes, são proteínas diferentes, certo? Então, atenção para esses 3 pontos aqui. É fundamental entender isso e as questões gostam de colocar. Como é que as proteínas se diferenciam em relação à presença de aminoácidos? Pelos tipos de aminoácidos. Se tem aminoácidos diferentes, de tipos diferentes, são proteínas diferentes, possivelmente. Quantidades de aminoácidos diferentes, elas podem ter os mesmos aminoácidos ali, mas em quantidades diferentes. E a sequência, eles podem se apresentar em posições diferentes nas proteínas, certo? Gerando proteínas também distintas. Beleza, gente? Então, pessoal, terminando a parte dos aminoácidos, que são as unidades fundamentais na constituição das proteínas, a gente inicia a estudar a estrutura espacial das proteínas, que são 4 basicamente, pessoal. A estrutura primária, secundária, que é essa aqui, a estrutura terciária e a estrutura quaternária. Então acompanha comigo aqui, gente, para a gente diferenciar cada uma delas. A estrutura primária, pessoal, ela envolve a sequência linear de aminoácidos aqui. Então, a sequência linear de aminoácidos, você bateu o olho, viu que é só uma sequência, um filamento, uma sequência linear, você tem a estrutura primária. E aí, estrutura primária parece ser coisa boba, né, gente? De jeito nenhum. A estrutura primária ela é importantíssima, pessoal, porque a sequência de aminoácidos que tem aqui, atenção, é essa sequência de aminoácidos que determina a função da proteína. Então, uma proteína ela só vai desempenhar sua função, uma função específica X lá no organismo, se ela tiver uma determinada sequência de aminoácidos. Ô Afonso, mas se por acaso eu chego aqui e mudo um aminoácido desse aqui, substituo e coloco outro aqui. Minha gente, se você fizer isso, substituir um aminoácido aqui por outro, você está mudando a função dessa proteína. Essa proteína, sei lá, ela tem uma função de defesa, e aí quando você muda o aminoácido, ela já vai não ter uma função de defesa do organismo, ela vai ter uma função, sei lá, de acelerar uma reação química, enfim, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa sequência linear, ela é importante porque ela determina a função da proteína, isso não é pouca coisa, certo? Isso acontece aonde? Na estrutura primária. Até aí tudo bem? Vamos para frente. Estrutura secundária. Olha só aqui, gente. A estrutura secundária, ela tem um formato helicoidal, o formato de hélice. Olha para cá, ó. Vejam que ela forma essas hélices aqui, formato de fio de telefone, cabo de telefone, um formato de espiral. E a estrutura secundária surge como, pessoal? Ela surge, ó, a partir da atração aqui dos aminoácidos próximos, ocorre uma atração química, formando pontes de hidrogênio entre eles. E aí eles começam a se enroscar um no outro. Então, Afonso, tu estás me dizendo que a estrutura primária ela começa a se dobrar, formando espirais? É justamente isso, certo? E essa dobra se dá de que maneira, gente? Pela interação, olha para cá, entre aminoácidos, formando pontes de hidrogênio. Onde é que está, Afonso, as pontes de hidrogênio? Olha para cá, pessoal. Ó, são pontes de hidrogênio entre um aminoácido próximo e outro. Então aqui está cheio de pontos de hidrogênio que mantém esse espiral consistente aí, certo? Então não esquece, estrutura primária sofre um dobramento, formando espirais ou formato helicoidal de hélice para poder formar a estrutura secundária, certo? Vamos avançar, pessoal. Estrutura terciária. O que seria essa estrutura terciária? Esses espirais aqui, que caracterizam a estrutura secundária, eles começam, os aminoácidos aqui presentes nos espirais, eles começam mais uma vez a se atraírem quimicamente e aí vai se dobrando, vai havendo um dobramento cada vez maior. E esse dobramento fica bem mais complexo, num nível maior de dobras, certo? E aí você tem uma maior interação dos aminoácidos. De novo. E aí essa interação de aminoácidos, ela ocorre principalmente pela atração dos grupos R's. Lembra lá dos ligantes, ó? Você tem um aminoácido, ó, grupo carboxila, grupo amina e aquela cadeia lateral do aminoácido.
Então, esses grupos R, eles começam a se atrair aqui na estrutura secundária, se unir um com o outro, e isso vai causando um dobramento. Ela fica cada vez mais dobrada, formando a estrutura terciária. Certo, pessoal? Já a estrutura quaternária é diferente. É importante prestar atenção agora. A estrutura, atenção aqui, gente, a estrutura primária, a estrutura secundária e a estrutura terciária, essa daqui, todas elas olhem aí para o desenho, todas elas apresentam uma cadeia polipeptídica, certo? O que é isso, Afonso? Um polipeptídeo. Lembra poli, muitos. Peptídeo lembra aminoácido, muitos aminoácidos. Então, isso aqui eu tenho uma cadeia polipeptídica ou um polipeptídeo. Na estrutura secundária, eu tenho esse polipeptídeo todo enroscado na forma de espiral, continua sendo um na estrutura secundária, e na estrutura terciária eu também tenho esse espiral cada vez mais dobrado, ó, formando apenas uma cadeia. Então imagine que ela está toda enrolada aqui, gente, ó, mas ela é uma só, uma cadeia, certo? Então, pessoal, estrutura primária, estrutura secundária e a estrutura terciária, todas têm, anota aí, todas têm apenas uma cadeia polipeptídica, certo? Um polipeptídeo. A diferença em relação à quaternária é justamente essa, porque na quaternária, na estrutura quaternária, é uma estrutura mais complexa. Ela apresenta, olha aqui para baixo, ó, mais de uma cadeia polipeptídica. No caso que eu desenhei aqui para vocês, a gente tem, no total, 4 cadeias polipeptídicas de 2 tipos. Representei um tipo sendo vermelha, então essa aqui de cima é igual a essa vermelha de baixo, é um tipo, e essa azul daqui de cima, com essa azul daqui de baixo, é outro tipo. São outros tipos, certo? E aí você tem 2 tipos de cadeias polipeptídicas, que estão associadas aqui, ó, uma na outra. Eu tenho 2 tipos, mas eu tenho um total de 4. São 4, mas tenho 2 tipos, o tipo vermelho e o tipo amarelo. Que na verdade na prova não vai ver tipo vermelho, não vai vir nem tipo vermelho e azul, né? Vai vir justamente cadeia do tipo alfa e cadeia do tipo beta, certo? Então, primária, secundária e terciária, reforçando, só tem uma cadeia polipeptídica. Na cadeia quaternária, vão ter o quê? Mais de uma cadeia polipeptídica associada. Esse caso aqui é o da hemoglobina, pessoal. Ela possui 4 cadeias polipeptídicas, 4 polipeptídeos, como eu falei, com 2 tipos, certo? E aí, ela também apresenta aqui, ó, elementos de ferro que vão ser importantes no transporte de oxigênio. Lembram que a hemoglobina é uma proteína voltada, tem uma função de transportar oxigênio no sangue para todo o corpo. Ok, gente? Uma coisa que eu gostaria de lembrar, gente, quando eu falei aqui, por exemplo, existe uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, chamada anemia falciforme. As hemácias do sangue da gente, em vez de ter esse formato, ela tem o formato, ó, de foice. A pessoa nasce com um problema genético. E qual é esse problema genético? Ela nasce com um gene que vai condicionar um erro aqui nessa sequência primária, da estrutura primária da proteína hemoglobina. Por quê? Porque lá na hemoglobina, na sequência, em vez de ter um aminoácido chamado ácido glutâmico, vai ter o aminoácido valina. Então, Afonso, me diz aí, o correto é, todos nós que temos as hemácias normais, nós temos ácido glutâmico aqui na sequência? Exatamente. Mas os portadores de anemia falciforme ou ciclemia, que é essa doença, eles não vão ter ácido glutâmico. Eles vão ter, no lugar do ácido glutâmico, esse aminoácido, eles vão ter valina. Então vejam que a substituição aqui na sequência, no caso da hemoglobina, eu estou apontando aqui para a estrutura primária, mas isso acontece na hemoglobina, certo? Basta mudar um aminoácido na sequência que você vai ter uma mudança na função proteica. Então a hemácia aí ela já vai ter dificuldade de transportar oxigênio porque ela vai ter um formato de foice. E aí o nome é anemia falciforme. Certo, gente?
Então, basicamente, são essas as estruturas. E aí, agora, a gente vai ver os tipos de proteínas e alguns exemplos com funções específicas de cada uma dessas proteínas. E aí, nós temos os tipos de proteínas quanto à forma espacial delas. E aí são dois tipos, gente. Não tem muito o que se aprofundar aqui. Existem proteínas globulares, quanto à forma, e proteínas fibrosas. As proteínas globulares, pessoal, o próprio nome já ajuda. Globular lembra algo mais arredondado. Então, elas têm a forma elíptica ou arredondada. Isso é fácil de entender de início. Elas são móveis, atenção aqui, elas são móveis no nosso organismo porque elas também são solúveis em água. Então, por exemplo, a gente tem as albuminas, que são proteínas que circulam no nosso sangue, são distribuídas para todas as partes do corpo, e elas só são transportadas no interior dos vasos, no sangue, porque elas são solúveis em água. Elas são hidrossolúveis, certo? Que é uma característica pelo fato de elas serem móveis nesse caso. Beleza? Então, fixa bem isso aqui. Já o tipo de proteína chamada fibrosas, ela já tá, o nome também já ajuda, gente. Tem formato de fibra, um formato, na verdade, de corda. Quando ela vai se enovelar, quando se enovela, ela não fica no formato arredondado, ela fica no formato de corda, em formato de fibra, certo? Mais filamentoso. Diferente dessa daqui. E aí, elas são insolúveis em água. Eita, Afonso, então se elas são insolúveis em água, o sangue da gente, por exemplo, ele tem água, elas não vão se dissolver. É possível esse tipo de proteína ser encontrada no sangue? De forma alguma, gente, senão elas entupiriam, elas iriam obstruir os vasos sanguíneos, pelo fato de serem insolúveis. Onde é que a gente encontra? Olha um exemplo aqui, a queratina, presente no cabelo da gente, inclusive a gente tem shampoos ricos em queratina, porque ela ajuda a impermeabilizar o cabelo. Ela também está presente nas células da pele e também ela está presente nas unhas da gente, certo? Então não esquece, elas são insolúveis e por conta que são insolúveis, elas são fixas, não são proteínas que ficam se movimentando no corpo da gente, principalmente no sangue, de forma alguma. Beleza? Vamos para frente, pessoal. Desnaturação proteica, assunto muito cobrado também em prova. Gente, direto para vocês. Desnaturação proteica presta atenção, é a alteração da estrutura espacial de uma proteína. Essa proteína sofre essa alteração estrutural, mas que também sofre uma consequência disso, que vai ser o quê? A perda de sua função específica. Não esquece isso, gente. Então eu tenho aqui, olha para cá, essa proteína, ela tem essa estrutura. Quando ela sofre a desnaturação, veja como é que ela fica. Ela fica toda distendida, toda desnaturada. E aí, ela desnaturada, ela não tem a função que ela tinha anteriormente, certo? Então é bom a gente fixar que a desnaturação gera o quê, pessoal? Acabei de falar, perda de função. Isso é muito, mas muito importante. Perda de função, certo? Bastante cobrado em prova isso. Mas, Afonso, quais são os fatores que fazem com que a proteína ela não fique consistente, ela se desnature, é meio se desmanche, ela se distenda? Quais são esses fatores? A temperatura, gente. Temperaturas geralmente muito altas tende ao quê? A desnaturar as proteínas. As proteínas do ovo, quando a gente submete o ovo na frigideira lá, para assar, para fritar o ovo, as proteínas ali elas se expandem e aí elas sofrem esse processo de desnaturação por conta do calor, por conta do aumento de temperatura. O pH também do meio, principalmente em meios ácidos, quando tem uma certa acidez, tende a alterar essa estrutura da proteína. Concentração de sais, então a presença de sais, eu tenho uma solução de uma proteína. Se eu chego e coloco mais bicarbonato de sódio ou sal de cozinha, ali pode causar uma mudança também a partir da desnaturação. E também, pessoal, a polaridade do meio. A proteína estando
num meio carregado com moléculas positivas ou negativas, aqueles grupos R's, lembra dos grupos R's? Né? A cadeia lateral do aminoácido, lembra? A estrutura do aminoácido, estou colocando sempre de novo. Né? Esses grupos R's, eles são carregados ou positivamente ou negativamente. Então, eles vão ser influenciados, ó, os grupos R's aqui, de cada aminoácido, eles vão ser influenciados se esse meio aqui de fora tiver carregado positivamente ou negativamente. Se houver o que, gente? Polaridade, certo? Então é isso, e aí é importante vocês internalizarem esse processo de desnaturação, bastante cobrado. Agora a gente vai finalizar a aula com o próximo tópico, que envolve alguns exemplos de proteínas conhecidas no nosso corpo com suas respectivas funções. Ok? Então, pessoal, concluindo o assunto, coloquei para vocês aqui alguns exemplos de proteínas bastante conhecidas, e aí vocês vão se familiarizar aos poucos com essas proteínas, certo? Então, por exemplo, as proteínas que compõem o citoesqueleto, lá presente no citoplasma da célula, essas proteínas, qual vai ser a função delas? Forma e sustentação celular. Então a célula, ela não fica sustentada se não tiver o citoesqueleto com suas proteínas. Ele é puramente proteína ali presente no citoplasma. A queratina aqui, olha só, gente, é outro exemplo. A queratina vai promover a impermeabilização da pele da gente, das unhas e dos cabelos. Então, quando você tem um shampoo lá que você vê que no rótulo ele é rico em queratina, é porque aquele shampoo tem o objetivo de impermeabilizar, evitar a perda de água de suas fibras capilares, né, do seu cabelo. E aí essa é a função. Se não fosse a queratina, a gente iria transpirar muito mais e, na verdade, a gente ia desidratar, a gente ia perder muita água. E aí não é interessante. A queratina ela forma uma barreira para diminuir essa perda excessiva de água, beleza? Acompanha só, a melanina, pessoal. A melanina também muito conhecida. Né? Vejam que são nomes conhecidos. Também existem shampoos cosméticos ricos em melanina. Né? Melanina, no caso aí, para o cabelo, para escurecer mais o cabelo na medida do possível. Por quê? Porque ela tende a ser responsável pela pigmentação da pele. Quanto mais melanina é produzido na pele, mais escura vai ser essa pele, certo? Então existem umas células na pele chamadas melanócitos, que esses melanócitos, eles são produtores dessa proteína, de melanina. E aí a gente tem ela com essa função de pigmentação da pele. Inclusive, a gente pode dizer também, colocar outra função aqui, de filtrar os raios ultravioletas, os raios solares, para minimizar o impacto nas células da nossa pele, certo? Isso não deixa de ser uma função também dela, proveniente justamente dessa pigmentação da pele. Os anticorpos tão falados, tão conhecidos, que eu disse no início da aula. Os anticorpos, eles têm função de quê, gente? De proteção imunológica. A primeira defesa, gente, do nosso corpo é a pele, com a sua queratina, formando uma barreira contra agentes externos. Só que a gente sabe que existem vírus, bactérias que conseguem ultrapassar essas barreiras. Quando eles ultrapassam e entram mais internamente no nosso organismo, entra em ação nossa segunda linha de defesa, que são os anticorpos, certo? E eles são proteínas, são mais um exemplo de proteínas. Muitas vezes o pessoal confunde. Quando vocês ouvirem falar na palavra imunoglobulina, significa anticorpos, viu, gente? São exemplos de anticorpos, não esquece isso. Outro exemplo aqui, pessoal, que eu coloquei, actina e miosina. São duas proteínas, gente, que deslizam uma sobre a outra nos músculos da gente. Então, se eu contraio o músculo aqui e distendo, elas estão justamente atuando nas células, nas minhas células musculares, ok? Então, sem elas não haveria contração nem distensão. Função, contração muscular. A fibrina também falei rapidamente para vocês. Você sofre um ferimento,
começa a sair sangue ali, você pressiona um pouquinho, com o tempo o sangramento para. Lógico que eu estou falando de um ferimento de pequeno porte, né? E aí o que é que vai acontecer? A fibrina promoveu a coagulação do sangue naquele local ali, para evitar a perda excessiva pelo sangramento, certo? Essa fibrina, ela é produzida por células que circulam no sangue, ok? E, por fim, aqui que eu coloquei também, as enzimas. São um grupo de proteínas importantíssimos. As enzimas, elas são, na verdade, catalisadores biológicos. Quando vocês ouvirem a palavra catalisadores biológicos, escrevam aí, significa justamente enzimas, certo? E aí, significa, qual a função delas? Acelerar reações químicas no nosso corpo. Então, elas são importantíssimas. Todas as reações que acontecem metabólicas no nosso corpo, reações celulares, são aceleradas, são promovidas por enzimas, certo? Então, agradeço a atenção de todos e vamos aí acelerar, catalisar os estudos.